Olá, pessoal. Gente, essa aulinha do mini curso que a gente vai ter agora, né, é para falar sobre o Forms, que é uma ferramenta do Google Sala de Aula que serve para auxiliar aí as nossas aulinhas, tá? E o nosso programa, né, as nossas avaliações, muitas vezes. Se a gente quiser analisar, por exemplo, se o aluno está indo bem no programa, qual é o conteúdo que ele tem mais dificuldade, o que é que nós devemos fazer para facilitar aí a aprendizagem do aluno, sabendo onde é que eles têm mais dificuldade. Então, a gente pode passar uma série de exercícios, por exemplo, para que o aluno dê esse feedback para a gente, ou nós podemos fazer uma atividade no final de um período, por exemplo, valendo nota. Né? Gente, você pode falar para a turma, né? Nós vamos fazer um testezinho agora, ou uma atividade valendo nota, valendo 1 ponto, valendo 2 pontos, que vai somar em uma determinada avaliação, né? Se você quiser fragmentar, mencionar aí a nota do aluno, né? Então, veja só, primeiramente, eu gostaria de esclarecer algo que aconteceu comigo, né? Quando uma das escolas que eu trabalho, no início, isso há alguns anos já, disse, olha, nós vamos utilizar uma nova ferramenta, que é o Google Classroom, por exemplo, o Google Forms, né? O Google Sala de Aula, Google for Education, né? Que é a plataforma geral assim, e para auxiliar a nossa vida aqui. De início, assim, eu disse, mais um trabalho, né? Algo a mais para a gente fazer, e deram toda a formação para a gente, deram todos os cursos para a gente. De início, eu tive certa resistência. Mas, gente, depois que eu comecei a utilizar, né, dentre as várias ferramentas do Google, o Google Forms, eu sei que essa ferramenta veio para ficar. Tá? Isso facilitou em muito a minha vida. Ainda bem que foi implementado esse tipo de coisa em sala de aula. Nós não utilizamos papel, por exemplo. Nós não temos essa preocupação. Então, a escola rodou um certo número de fichas. E faltou ficha. Deu algum erro na gráfica, alguma coisa, e teve que, de última hora, rodar mais 10 fichas, por exemplo. Mandar imprimir mais 10 fichas. Isso não acontece no Google Forms, né? Nós nem enfrentamos, por exemplo, aquele problema do aluno dizer, olha, mas eu entreguei a atividade, professor, cadê o meu resultado? E a gente fica feito doido procurando a atividade, quando, na verdade, o aluno não fez. Aí tem que gerar a ata, pedir para o aluno assinar, quando está fazendo a atividade e tudo mais. Nada disso é mais necessário. Tá? Então, isso é um problema que nós vamos deixar de lado, não é algo que nos preocupa. Por exemplo, um aluno entregou a atividade, mas entregou em atraso. Né? Nós temos essa opção, deixar que o aluno entregue, por exemplo, em atraso. Então, fica tudo registrado lá. Fica tudo registrado no Google. Nós temos controle absolutamente de tudo. Né? Quando a gente, por exemplo, quando os alunos fizeram uma série de exercícios, nós temos como verificar, por exemplo, a gente da área de química, a gente fez exercícios sobre tabela periódica, sobre modelos atômicos e sobre distribuição eletrônica, vamos supor, para o primeiro ano do ensino médio. O que é que acontece? Nós podemos mostrar aos alunos através de gráficos, nós podemos gerar o gráfico, quando a gente aplicar essa atividade enquanto teste, por exemplo, e o aluno vê onde ele teve mais dificuldades. Nós podemos ver, no geral, qual foi o comportamento da turma e individualmente, quem acertou o quê, por exemplo. Nós podemos gerar um Excel, por exemplo, com as notas, uma tabela com a nota, e daí manda para a coordenação. Então, isso facilita a nossa vida. Né? E quando a gente apresenta um gráfico para os alunos, olha, pessoal, vê só, nós estudamos esses 3 conteúdos aqui, né? Modelo atômico, tabela periódica e distribuição eletrônica, e dá para ver aqui, e você pode projetar isso aí, por exemplo, no quadro, e dizer, deu para ver que vocês estão com mais dificuldades em distribuição eletrônica. Então, nós vamos reforçar esse conteúdo aqui para a prova. Vamos fazer uma revisão desses 3 conteúdos. Eu estou vendo que vocês estão precisando de revisão em distribuição eletrônica, por exemplo. Né? Então, isso é uma ferramenta que nos auxilia bastante. Tá? Então, se permita, gente. Se permita utilizar esse tipo de ferramenta. Né? E isso já aconteceu várias vezes durante a educação, quando foi implementado o quadro branco ou mesmo o quadro negro. Projetor, hoje, em sala de aula, por exemplo. Projetor em sala de aula é uma ferramenta de trabalho. Tanto no fundamental, quanto no ensino médio, quanto no ensino superior, é uma ferramenta de trabalho. Antigamente, nós tínhamos as transparências, que davam muito mais trabalho. Hoje, nós temos o projetor em sala de aula, que facilita demais a nossa vida. Né? Até mesmo escrita. Os professores passaram a ter menos tendinite, coisa do tipo, por conta disso. Né? Então, vamos lá. Vamos para o passo a passo aqui. Né? Deixa eu compartilhar a nossa tela para a gente fazer o formezinho aqui. Tá? Vou compartilhar a tela inteira. E vou mostrar o passo a passo aqui a vocês. Vendo? Muito bem. Vamos lá, abrindo aqui. Pronto, pessoal. Veja só, tá a tela inteirinha aqui, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Primeira coisa que você vai fazer, você vai entrar no Drive,
no seu Drive normal, né? Você entra com o seu e-mail, por exemplo, se sua escola já adotou o Google for Education, você entra com o seu e-mail institucional, né? E lembrando que todos os alunos, quando forem responder isso aqui, tem que entrar com o e-mail institucional, não entre com o e-mail pessoal. Caso a sua escola não adotou, eu acho que não é permitido você utilizar em escola, né? Sem um e-mail institucional. Mas, enfim, aí você teria que autorizar a entrada do aluno, que não é nada não tem nenhuma dificuldade. Só vai chegar uma mensagenzinha para você e você autoriza esses meninos entrarem. O que é que acontece? Eu preparei aqui uma pastazinha chamada Forms, né? No meu Drive. Eu vou entrar aqui e está vazia, porque a gente vai criar isso aqui, né? Veja, quando você vai criar uma prova, um teste, uma lista de exercícios, você separa as questões previamente. Foi o que eu fiz aqui, ó. Por exemplo, eu só peguei uma questão, para dar um exemplo para vocês, ó. Uma questãozinha de química, né? Que é a minha área. E vou fazer um formulário com 2 perguntinhas, né? E mostrando que você pode inovar. Essa aqui é a questão original, não alterei absolutamente nada. E mostrando que você pode alterar. O que é que você faz? Você aperta com o botão direito, por exemplo, e chega aqui, ó. Google Forms ou Google Formulário. Você vai elaborar um formulário na forma de teste, para a prova, para ver, fazer aí uma sondagem dos alunos. As possibilidades são múltiplas, né? Então, tá aí, ó. Cliquei, aqui direitinho, ó. Então, tá aqui no sentido de completamente em branco e a gente tem toda uma versatilidade para fazer, né? Por exemplo, vamos criar um título. Nós podemos criar um título para ele. Vamos supor que a gente vai fazer um teste, né? Ou atividade avaliativa, ou prova. Vamos botar aqui o título, por exemplo, eu vou botar teste mini curso. Mini curso, por exemplo. Tá? E quando eu clico aqui, por exemplo, ó, ele já sugere o que você... Opa! O que você sugeriu aqui, para o nosso mini curso, por exemplo, já fica registrado aqui, né? Quando você clica aqui em cima no título, como vai ficar lá, eu vou voltar para a pastazinha aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele já criou o Forms e já colocou esse títulozinho aqui, ó. Mini curso pra gente, tá? Então você vem aqui, ó, mini curso, bota o títulozinho aqui e ele já aparece. O que é que acontece? Nós vamos utilizar essas ferramentas aqui. Nós vamos criar uma capa, nós vamos criar um espaço onde o aluno coloque o seu nome completo. Eu sugiro que você peça isso aí como obrigatoriedade. Porque quando você for gerar uma tabela, por exemplo, você pode botar em ordem alfabética os alunos. Ou pode botar através de matrícula do aluno, né? Ou pode botar em ordem do e-mail institucional do aluno, né? Eu tenho o hábito de fazer sempre em ordem alfabética pelo nome do aluno. Porque geralmente as atas da escola são assim, né? Então o que é que acontece? A primeira coisa que a gente tem que fazer é vir aqui, ó, onde tem essa catraca aqui, para definir essa atividade que a gente vai fazer como teste, tá? Olha aí, ó, cliquei, tá? Voltando aqui, ó. Cliquei aqui, ó, aí aparece isso aqui. Então vamos ver a opção, por exemplo, coletar o endereço de e-mail dos alunos. Ótimo, bom. E aí a gente já garante que o aluno está utilizando o e-mail institucional. A escola teve uma dúvida, não. Olha, o aluno está dizendo que conseguiu entrar sem ser com e-mail institucional. Então dê uma olhadinha lá, professor, porque a nota dele não chegou. Se você está clicando aqui, você já está garantindo que o aluno vai ficar registrado lá o e-mail do aluno. Tá? E aí você confere se ele entrou com e-mail institucional ou não, por exemplo. Tá? Você tem a opção aqui, ó, de recibos de respostas. Então, o aluno, quando responder, ele pode ter um retorno, assim que ele mandar a atividade, ele pode receber um retorno no próprio e-mail dele, como se fosse um comprovante ali de que ele fez a atividade. Tá? Como eu vou fazer uma atividade de múltipla escolha, ó, eu vou restringir a uma resposta aqui. Ó, tá? Restringir a uma única resposta aqui, por exemplo. Tá? E aqui, ó, você tem a opção de editar após o envio, né? Ou ver gráficos de sumário e respostas. O aluno pode ver também o gráfico aí, como ele está evoluindo. Eu geralmente não coloco essas atividades, não. E editar após o envio, eu geralmente não coloco, né? Quando é uma atividade para o aluno valendo nota, eu não deixo ele alterar isso. Depois que ele enviar para a gente, eu não deixo ele mexer nisso aqui, né? Outra coisa importante aqui, ó, a gente vem para a apresentação, a gente pode mostrar a barra de progresso que o aluno está fazendo. À medida que ele está fazendo a questão, ele está vendo uma barrazinha aumentando, mostrando o passo a passo das questões que ele está fazendo, e ele tem uma ideia do início, do meio e do fim de sua atividade. Tá? E uma coisa que eu sempre coloco aqui, para evitar que os alunos fiquem comentando entre si, é embaralhar a ordem das perguntas. Ele vai embaralhar a ordem das perguntas e a ordem das alternativas também. Então, ó, é muito bom aí, né, para quem vai aplicar na hora em sala.
Muitas vezes tem, por exemplo, nessas aulas remotas que a gente está tendo, às vezes vai metade da turma e a outra metade fica em casa, né? E a gente aplica um formulário na hora para eles fazerem ali, faltando 15 minutos para a aula acabar, ó, vamos fazer esse formulário aqui no Google, valendo meio pontozinho, né? Então, a gente tem um controle melhor com isso, não é apenas a olho nu que a gente vai fiscalizar isso aí, o próprio Google auxilia a gente nesse aspecto, né? E aqui, ó, não pode esquecer, teste, eu estou criando isso aqui como teste, tá valendo nota, tá vendo, ó? Criando como teste. Então, o que é que acontece? Eu posso liberar nota imediatamente o envio, né? Assim que o aluno envia, ele já recebe aí o gabarito e já sabe quanto tirou, né? A depender da atividade, nós fazemos isso. Ou tem a opção de posteriormente, né? Eu entro em cada um deles, por exemplo, e libero a nota. Vejo quanto foi que tirou e tudo mais, né? Isso aqui, geralmente, eu boto esse posteriormente, depois da revisão manual, quando as questões são abertas. Quando as questões são múltipla escolha, geralmente eu já boto para o aluno ter sua resposta lá direitinho e ele já fica ciente de quanto ele tirou, né? E aqui, ó, a gente pode esclarecer para o aluno os valores, eu sempre deixo os valores, qual foi a resposta correta e quais são as perguntas erradas, o que foi que ele errou, o que foi que ele acertou e exatamente o quê, né? Quando é uma atividade, por exemplo, um teste, eu tiro essas duas opções para que o aluno não diga ao outro que errou. Por exemplo, vamos supor, Pedrinho acabou primeiro e ele já viu quanto foi que ele tirou, né? Que eu deixei ali imediatamente após o envio, a nota dele. E vamos supor que eu liberei também o que foi que ele acertou, quais são as alternativas que ele acertou, quais foram as alternativas que ele errou. Aí ele pode dizer a Joãozinho, por exemplo, pode dizer, ó, essa questão que eu fiz, assim, 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 eu marquei letra A, mas na verdade é letra B. Ou eu marquei a opção tal, porque ele embaralha, né? A opção que diz que X é igual a Y mais W, mas na verdade era outra alternativa, por exemplo, né? Aí ele pode dar a dica para o aluno. Então, quando está valendo nota, geralmente eu não deixo aparecer a resposta errada e a resposta correta. Eu deixo ele ver sua nota. Ou, às vezes, nem isso. Por exemplo, se foram apenas 2 perguntas, que é o que a gente vai fazer hoje, eu não libero esses valores aqui também não, e nem imediatamente após o envio, tá? Eu boto posteriormente, após o manual, para que eles não fiquem conversando entre si, né? Então, muito bem, vamos deixar aqui, né? Perguntas erradas, perguntas corretas, e assim vai, e você vem aqui, ó, e clica em salvar. Beleza? Muito bem. O que é que acontece? Geralmente, a primeira pergunta que eu faço é nome completo do aluno. Vou assim, ó, nome completo do aluno. E boto como obrigação, gente. É obrigatório ele responder isso aqui. Lógico que não tem uma resposta correta para isso. Então, não vale ponto. Mas ele só consegue enviar o formulário para a gente se, como ele é obrigatório, se ele responder isso aqui. Por isso que isso me dá a possibilidade de fazer uma tabela com ordem crescente, com ordem alfabética ou decrescente, por exemplo, do nome dos alunos. Então, sempre a primeira pergunta que eu faço é essa. Qual é o nome completo do aluno? Né? E isso aqui, ó, você pode escolher como um parágrafo, como uma pergunta curta, como é apenas o seu nome, ou múltipla escolha, né? E assim vai. O que é que acontece? Como eu estou perguntando o nome do aluno, basta eu colocar aqui, ó, resposta curta. Pronto, muito bem. E aqui a gente já começou a elaborar. Vamos para a questão. Ó. Aí você vem aqui, ó, adicionar uma pergunta. Ó. Adicionar uma pergunta. Então, é isso que acontece. Então, bora botar aqui, ó, como obrigatória. E vamos pegar essa questãozinha que eu mostrei a vocês, que eu peguei da internet. Ó. Vamos pegar o enunciado da questão. Vamos colocar aqui. Né? Você vem aqui, ó. Eu copiei ali e vou colar aqui, ó. E as alternativas? Eu tenho que colocar uma por uma. Letra A, letra B, letra C digitando. Não, gente. Até isso ele facilita pra gente. Tá? Eu venho aqui e clico em tudinho, ó. Marco tudinho. Veja que maravilha. Ctrl C, ó. Estou copiando aqui. Você pode criar também, lógico, né? Eu vou mostrar uma que eu vou modificar. A segunda questão vai ser a mesma questão que está aí e eu vou modificá-la. Ó. Você vem aqui, por exemplo, nessa primeira opção, mas está a resposta curta, não preciso botar múltipla escolha. Ele já se liga, né? É como se o Google já fica ciente de que você quer fazer uma questão de múltipla escolha. Veja o que acontece. Eu vou colar aqui, ó. Vendo, ó? Colei, ele já botou, ó. Primeira questão, primeira alternativa aqui, letra A, B, C, D, E, e já colocou as alternativas, tá? Então, o que é que acontece, ó? Ele mudou de múltipla escolha, ó. Antes estava uma resposta curta e ele já muda automaticamente para múltipla escolha. Então, você pode fazer manualmente ou fazer desse jeito que eu fiz, que é um atalho. Você dá Ctrl V, já cola aí, ele já bota direitinho. Agora, o que você não pode esquecer de jeito nenhum?
você tem que vir aqui e ver a resposta correta. Deixa eu só ler essa questão rapidinho. O primeiro modelo científico para o átomo foi proposto por Dalton, em 1808. Esse modelo é conhecido como bola de bilhar. Tá aqui, a resposta é a letra D. Ó. A resposta é a letra D. Aí o que é que você faz? Vem aqui, ó, em respostas, e você vai escolher qual é a pontuação da questão. Por exemplo, a questão vale 1 ponto, essa questão vale 2 pontos, essa questão vale 5 pontos, fique à vontade. Né? Vai depender da atividade que você está propondo. Então, você vem aqui, por exemplo, ó, eu botei para valer 1 ponto. E você vai e marca na alternativa correta, porque o Google já vai corrigir para você. O formulário já corrige para você, gente. Já chega a notazinha para você. Você não tem um trabalho de pegar ficha por ficha, prova por prova, teste por teste, e ver quanto cada aluno tirou, corrigir isso aí. Ele já faz essa correção para você. Então, você já ganha muito tempo com isso. Ó. Então, vem aqui na letra D, ó, que é a resposta, bola de bilhar ou bola de sinuca, né? Para a gente aqui do Nordeste, sinuca. Então, você pode até alterar isso. Fique tranquilo quanto a isso. E você vem aqui, ó, concluído. Tá? Então, já está pronta essa questãozinha aí, já tem gabarito, o aluno não vai ver, é você que está elaborando o formulário que vê qual é a respostazinha aqui, ó, que fica esse Vzinho aqui. O que foi que eu fiz agora? O que é que eu vou fazer? Por exemplo, eu vou pegar aqui uma imagem de Dalton. O cientista Dalton, por exemplo. E vou copiar essa imagenzinha dele aqui. Eu vou tornar a questão, digamos assim, mais dinâmica. Mais atrativa para o aluno. Aquela questão que eu coloquei agora ela é muito seca. Eu peguei da internet. Eu pego essa questão da internet e começo a incrementar. Então, eu vou salvar como, por exemplo, eu vou chegar aqui, ó, eu criei, por exemplo, uma pasta de formas do mini curso, coloquei algumas imagens aqui que eu vou mostrar a vocês o que é que eu vou fazer com essas imagens, e, por exemplo, tem aqui, ó, John Dalton, e salvei essa imagem na pastazinha lá da gente, no computador da gente, tá? O que é que acontece? Eu vou voltar aqui para o teste, ó, e vou fazer uma nova questão. Vai ser a mesma questão, o mesmo gabarito, só que eu modifiquei ela para mostrar a você que você pode modificar. É uma opção. Né? Então, você vem aqui, ó, adicionar uma pergunta. Tá vendo? Ó? Você torna ela obrigatória. Essa aqui é de 1 ponto, vamos fazer essa aqui de 1 ponto também. Não, vamos fazer cada um de 5 pontos. Essa aqui, ó, vou alterar a pontuação dela. 5 pontos, por exemplo. Tá? Essa aqui eu também vou fazer de 5 pontos. Cada uma está valendo 5 pontos. Então, 2 perguntinhas valendo 10 aí, por exemplo. Tá? Opa. 5 pontos. Tá? O que é que acontece? Eu vou colocar aqui a mesma pergunta, ó. Mesma perguntinha. Só que eu vou acrescentar uma imagem. Tá vendo? Ó? Eu vou procurar uma imagem, chegar aqui no Forms, por exemplo, mini curso, a gente está trabalhando, e vou botar a imagem de Dalton. Uma questãozinha sobre Dalton. Tá aqui. Então, ele carrega a imagem direitinha, aparece a imagem na questão de John Dalton, né? E eu vou chegar aqui nas alternativas, por exemplo, vou fazer o mesmo esquema. Chegar aqui nas alternativas, coloco aqui, ó. Por enquanto, ó, como é que tá aqui, ó? Múltipla escolha já, ó. Tá vendo, ó? A gente já fez a primeira questão de múltipla escolha, já compreende que provavelmente a segunda é de múltipla escolha. Agora, nada impede que eu faça algumas questões fechadas de múltipla escolha e outras abertas. Nada impede isso. Então, eu venho aqui e colei de novo. Só que eu vou colocar, ó, em cada uma dessas questõezinhas aqui, em uma imagem. Por exemplo, eu vou pegar aqui nessa primeira e colocar uma bola de tênis. Então, eu venho aqui, ó, fazer tudinho o esquema. Bola de tênis. Cadê minha bola de tênis? Está aqui. Bola de tênis. Aí ele carrega ali, ó, fica nas alternativas. Ou você pode colocar só a imagem, não precisa colocar um texto. Tá? A mesma coisa, por exemplo, em matemática. A gente bota uma expressão, uma função, né, uma questão contextualizada e pergunta qual seria o gráfico para aquela questão. E nas alternativas a gente só colocaria as imagens. Pode ser também. Não tem nenhum problema, não. Essa aqui eu vou colocar a bola de futebol. Bora colocar aqui, ó, bola de futebol. Vou colocar essa. Nesta aqui, na letra C, eu vou colocar... Qual é a letra C? Ping-pong. Então, eu vou colocar aqui, ó, uma imagenzinha aqui, ó, de ping-pong. Tá? O arquivo selecionado de ping-pong não está disponível. Deve ser o formato, gente. Deixa eu tentar de novo. Pode ser algum erro aqui. Ping-pong. Deixa eu baixar, então. Bola. Ó. Ping-pong. Aqui. Bola de ping-pong. Deixa eu escolher aqui, por exemplo. Pronto, esse aqui. Aí eu vou salvar lá, ó. Salvar a imagem como. Né? Salvar nessa pastazinha aí também. Tá escrito download 1. Aí eu venho aqui procurar. E, por exemplo, cadê?
Download 1, tá aqui, ó, ping-pong. Vamos ver se ele carrega. Pronto, tá carregando aí, ó. Tá vendo, ó? Já aparece aqui a imagenzinha de ping-pong. A resposta, que é bola de bilhar, vamos colocar ela aqui. Tomara que não dê nenhum problema, né? Bola de bilhar tá aqui. Vamos ver se ele carrega. Carregou. Tá vendo, ó? Que é a resposta. Não pode esquecer de colocar isso aí como uma chave da respostazinha aí pra gente. E deixa eu colocar aqui, ó. Bexiga cheia de ar, que é a última alternativa. Bexiga cheia de ar, tá aqui. Bexiga cheia de ar. Tá? Olha aí, ó. E eu venho aqui, ó, ela vale 5 pontos. E a chave de resposta, deixa eu carregar aqui, ó, pronto. Aqui, carregou todas as imagens. E a chave de resposta é bola de bilhar. Aqui, concluído. Está pronto nossa atividadezinha aí de 2 questões que você pode aplicar no final da sua aula, valendo 10 minutos aí, só para avaliar os alunos. Eles teriam um retorno, por exemplo, não vale nota, pode ser também, só para ele ver se está entendendo o assunto, se está compreendendo ou não, se precisa estudar. O que é que acontece? Você pode vir aqui, ó, e visualizar como o aluno vai ver esse formulário que a gente está elaborando, né? Por exemplo, ele vai ver nesse formato aqui, ó, vai chegar para ele, de jeito, ó. Aí o asterisco são as obrigatórias, né? Aí vem aqui, ó, ele vai digitar o nome completo dele. Tá vendo? Ó, uma coisa que eu vou alterar. Isso aqui não está aparecendo em questão 1. Ó. Tá vendo? Eu vou alterar isso aqui. Pode ver que essa foi a segunda questão que eu elaborei. Mas como eu escolhi alterar a ordem, né? A ordem ser aleatória, ele colocou, neste caso aqui, a segunda questão como se fosse a primeira. Aí fala sobre John Dalton e tem essas opções para o aluno. Ó. Ele pode vir aqui, ó, e responde. Aí tem a segunda questão aparecendo aqui. Tá? Então, vamos alterar isso aqui, ó. Vamos alterar isso aqui. Nessa questão aqui, eu posso colocar, se eu não for alterar a ordem, eu posso colocar aqui, ó, questão 1, e aqui, por exemplo, questão 2. Ou deixar simplesmente assim para os alunos, já que vai alterar a ordem, por exemplo. Eu não preciso colocar questão 1, questão 2, porque não vai aparecer para ele na ordem, né? As questões, obviamente. Tá? Outra coisinha que a gente pode mexer aqui, pessoal, ó, que eu gosto muito de mexer aqui, para não ficar a mesmice em todo o formulário que a gente faz, é alterar o tema, por exemplo. Eu posso alterar as cores, ó. Tá vendo? Ó? Botar laranja, botar verde, botar azul, botar esse negócio todinho, ó. Tá? Botar roxo, e assim vai. Tá? Vamos deixar essa coisinha aqui. E eu posso escolher, por exemplo, um tema. Porque pode ver que aqui, ó, tá seco demais, né? Então, vamos escolher um tema, por exemplo. Escolher uma imagem. Eu posso escolher uma que já é do próprio formulário, ó. Por exemplo, eu poderia escolher essa aqui, ó, já que é uma atividade de química. Né? Deixa eu ver se tem outra imagenzinha de química aqui, ó. Posso escolher essa, ó. Essa aqui é massa. Tá vendo, ó? Vamos inserir essa aqui, por exemplo. Né? Olha aí, ó, como aparece. Tá vendo? Já aparece uma capazinha para ele, ó. Quando ele vai fazer, ó. Deixa eu atualizar isso aqui. Quando ele vai fazer, aparece isso aqui para ele, ó. Fica essa imagem aqui para o aluno, direitinho. Meio que ele está organizando, tá? Ou eu posso, por exemplo, usar uma imagem que eu tenha. Né? Uma imagem que você tem com seus alunos, ou de um experimento que vocês fizeram e tiraram fotos. Então, você pode escolher uma imagem do computador também, que você tem salva aí no seu computador. Tá? Eu vou escolher uma aqui, ó. Por exemplo, eu escolhi essa imagenzinha aqui, ó. Por exemplo. Aí, neste caso aqui, como ela é mais verticalizada do que as capas do Google Formulário, você escolhe a posição que vai ficar essa imagem, ó. O recorte que vai ficar. Ó. Vou escolher o finalzinho aqui, ó, por exemplo. Tá? Escolher o final aqui. Pronto, deixa eu colocar aqui. Ó, ele vai mudar a imagem, ó. E ó como é que vai aparecer para o aluno. Vê que massa. Né? Você vem aqui, ó. E pronto. Tá feito. Tá finalizado aí direitinho, os alunos respondendo. Tá? E como é que a gente faria, por exemplo, para colocar o que você faz agora? Você terminou o formulário e você vai aplicar no Google Sala de Aula de um aluno. Né? Você tem uma turma específica, por exemplo, primeiro ano A. Aí você chega no Google Sala de Aula, né, do primeiro ano A e aplica como atividade valendo nota. Né? Muito bem, gente. Ficamos por aqui, encerramos, né? E até a próxima. Até mais, gente. Olá, pessoal. Conforme eu prometi nesse segundo encontro aqui da gente, eu vou ensinar como postar essa atividade para os alunos no Google Sala de Aula da gente. Né? Obviamente,
obviamente, que você tem uma sala de aula, uma turma específica, por exemplo, primeiro ano A, primeiro ano B, primeiro ano C, o segundo ano, o terceiro ano, e você vai postar essa atividade específica aí para o aluno, tá? Então, para o nosso curso ficar mais completo, é melhor nós trabalharmos dessa maneira, né? Dessa maneirazinha aí, para ficar fechadinho, tá? Para ficar fechado aí e organizado. Vamos lá. Eu vou compartilhar aqui com vocês, e janelazinha aqui, o Forms da gente, tá? Deixa eu só colocar aqui, ó. Pronto. Veja só. Isso aqui que eu criei no Drive, você entra no meu Drive, e eu criei uma sala para a gente. E no caso eu chamei de Forms. Mas no seu caso pode ser primeiros anos, segundos anos, primeiro ano A, primeiro ano B, segundo ano A, segundo ano B. Você vai ver como você quer aplicar esse Forms da gente. Pode ver que no meu Drive aqui, ó, já está instaladozinho aqui, ó. Já está aquele teste que a gente fez. Aquele formulário que a gente fez. Né? Então, vê só. Isso aqui é o arquivo que você já grava na sua nuvem. Você não precisa deixar gravado no seu computador. Quando você for para a escola, por exemplo, você pode usar um computador da escola e acessar aí a sua nuvem. Tá? O que eu criei aqui, deixa eu abrir aqui direitinho, é o Google Sala de Aula e justamente o teste que eu criei. Ó, tá? Criei uma salazinha para o teste. Bom? Então, muito bem. Vamos lá. A gente vem em atividades, a primeira coisa que a gente vem, e vamos criar uma atividade. Aí você pode simplesmente criar uma atividade, uma pergunta durante a aula, né, para que não necessariamente tenha um retorno para o aluno só para forçar a atividade com ele. Você pode criar uma atividade como teste, fazer uma pergunta, postar material. Né, tem múltiplas possibilidades aqui. Como a gente está fazendo um Forms, geralmente para avaliar o aluno, ou valendo 2 pontos, que foi a questãozinha que a gente fez, que foram as questões que a gente fez, que é para valer, por exemplo, para uma avaliação. Vamos supor, avaliação do dia X vale 8 pontos. Então, vamos fazer agora uma complementação dela, valendo 2 pontos. Né? Então, vamos colocar aqui. Ó. Veja, quando você clicou ali em atividades, ele já gera essa paginazinha aqui para você, essa página para você. Né? Você tem a opção de clicar aqui para criar o formulário. Mas eu, pelo menos, pretendo criar o formulário antes e só anexar aqui. Mas você tem a possibilidade de já entrar na sala Google específica do aluno e, quando você pede para criar uma atividade como teste, ele dá essa possibilidade de você criar um formulário por aqui, clicando aqui. Eu vou retirar isso aqui porque nós já fizemos na aula anterior. Tá? Então, você pode alterar o tópico aqui. Ó. Você pode criar um tópico, por exemplo, janeiro, fevereiro, março, abril, pode ser por datas, né? Pode ser por avaliação, AV1, AV2, pode ser por teste 1, teste 2, teste 3, você sabe. A data que deve ser implementado aqui, ó, por exemplo, hoje é dia 27, foi quando eu gravei essa aulinha. A aula que a gente está tendo é do dia 30. Eu estou gravando essa aula, essa segunda parte do nosso aula no dia 27. Posso colocar para hoje, por exemplo. Quando você clica aqui, ele já sugere uma hora. Pode ser aplicada hoje, realizada hoje, até 23h59. Você pode programar, você fez uma atividade na sua aula, você pode programar para essa atividade ficar no término de sua aula. Vamos supor que sua aula acaba 12h30. Né? Então você programa lá para ela acabar 12h30, eu vou deixar isso aqui. Nesse horário. A atividade que a gente criou, como eu estou dando um exemplo para você, é de 2 pontos. Aqui, atividade. Se, por exemplo, você dividiu 2 grupos a sala, você pode escolher os alunos que irão fazer, então uma lista de alunos aqui. Você pode escolher manualmente os alunos que devem fazer e que não devem fazer. No segundo momento, você faria outro formulário e aplicaria para esses alunos. Tá? Então, o que é que acontece? Eu vou vir aqui, ó, e vou adicionar o Drive, meu Drive, Forms, ó. Falei para vocês e vou aplicar esse teste. Geralmente, eu aplico o mesmo teste, tá? É o mesmo título. Eu boto teste, minicurso, ou apenas teste. Importantíssimo aqui para a gente, ó, é importar essas notas. Então, o aluno faz, você pode programar, como a gente viu na aula anterior, para a nota chegar automaticamente para o aluno assim que ele terminar, ou você liberar essas notas manualmente, quando todo mundo já tiver finalizado. Quando já acabou o prazo, por exemplo, você pode liberar as notas, para não correr o risco de haver fila ou coisa do tipo. E você vem aqui, ó, depois, veja que isso aqui já está salvo. Você chegar lá no Forms
Ele já está programando essa atividadezinha direitinho no Google Sala de Aula. Você vem aqui criar atividade. Ou você pode programar também. Ó. Posso programar para chegar no início da minha aula. Por exemplo, ou eu converso com os alunos, gente, eu vou programar uma atividade, um exercíciozinho, valendo nota, para a partir de amanhã. Ou a partir da segunda-feira. Você deu aula a semana todinha e a partir da segunda-feira elas têm essas atividades aí. Você pode programar direitinho o dia que vai chegar e o horário para começar. Você pode programar. Ou simplesmente você pode criar na hora a atividade. Olha aqui, está criado. Ó. No nosso Google Sala de Aula, que eu chamei de teste, nós criamos aqui, já colocamos a atividade aqui no formulário. Eu vou responder aqui, vamos fazer uma simulação aqui. Está aqui o nosso teste, né? Então aqui, ó, é a bola de bilhar, a resposta. E vamos errar essa segunda aqui de propósito, vamos colocar uma bola de tênis, por exemplo. E vamos enviar a atividade. Tá? Olha aí, resposta obrigatória, tá vendo? O aluno não viu o seu nome, ele pode colocar aqui, ó. Ele só consegue enviar o formulário se ele colocar o seu nome completo. Como eu vou gerar uma planilha, tá meu nome aqui. Como eu vou gerar uma planilha, é importante que se coloque o nome, porque a gente pode colocar em ordem crescente, né? E é o nome completo do aluno. Vou só colocar no primeiro e o segundo aqui para simular para a gente. Mais rápido. E aí, ó, a gente pode ver nossa pontuação, por exemplo. Essa aqui, ó, eu acertei. Essa primeira questão. Tá certinho aí, ó. O aluno pode ver, eu programei para a resposta chegar na hora. A segunda, eu errei. Pode ver, tá? E aqui, ó, a resposta correta é a letra D. Você pode programar, como a gente viu na nossa primeira aula, para o aluno ver a resposta correta. Tá? Então, o que é que acontece? Eu posso vir aqui depois, como professor, e ver as entregues aqui. Vou atualizar. Aqui. Eu clico aqui em teste e vejo as entregues. Tirar atividade. Aí, quando o aluno entregar, você tem a opção aqui, ó, de importar notas, por exemplo. As notas chegarão com uma listagem para a gente. E, para finalizar aqui, você pode mandar copiar todas as notas para uma planilha. Ele vai criar aí uma planilha para a gente. Tá? Olha aí, ó. Então, teremos aqui a listagem dos alunos. Aí você pode botar por ordem crescente de sobrenome, por ordem crescente de nome, e teremos a pontuação logo em seguida. Pronto, gente. É só isso, nenhum mistério. Aí você pode baixar essa planilha, formato de Excel, e mandar por e-mail todas as notas para a coordenação, por exemplo, ou para a sua pasta específica que tem aí, notas dos seus alunos. Certo? Muito bem, pessoal. Então, até a próxima. Qualquer dúvida, estamos aí.